Tá muito frio aí. Olha, a gente tem agora 2, talvez, não tá muito frio, não. Fui levar os Assim, cachorros para passear, 34 graus. hoje a Na gente praia. foi, hoje tinha sol aqui, então a gente aproveitou para dar uma passeada. 2, 3 graus, mas com sol. Então, Muito obrigada por estar aqui para falar desse assunto importante, né? eu que agradeço. Claro, cada vez as cesáreas estão mais comuns, ou seja, saber se Uhum. realmente nós, mulheres, temos autonomia disso. Isso muitas vezes não temos, porque nós estamos mais vulneráveis e tem menos autonomia. Nossa, eu tô te ouvindo bem mal. Você tá me ouvindo bem? Eu acho que eu já conectei o meu fone, peraí. Agora que eu vi. Eu tô te ouvindo, mas tem. Tô ouvindo melhor. Uhum. Esqueci. Não, tranquilo, é engraçado, tá dando uma. Tá dando. Deixa eu ver se não é o meu fone que tá com problema. Peraí. Eu acho que é o meu ventilador. Acho que agora está melhor. Agora melhorou. Agora eu te escuto. Agora estava que era do meu ventilador. Eu estava Ah, agora eu falando tô te antes ouvindo que, perfeitamente. infelizmente, né, as cesáreas estão crescendo no mundo todo. Né? O Brasil já está, não tem como crescer mais, senão 100% dos partos seriam cesáreas. Mas é um movimento que nos últimos 10 anos tem crescido muito, né? E pelos motivos errados, né? Não é pela segurança, não é por nada, é geralmente por comodidade, por muitas vezes uma falta de informação da família, uma questão cultural realmente. Vários motivos acabam, né, limitando a autonomia da mulher. E agora a gente tem duas resoluções aqui no Brasil, uma falando contra a presença dos médicos, né, no parto domiciliar ou qualquer atendimento extra-hospitalar, e também restringindo a questão do plano de parto e algumas escolhas da mulher, né? Eu penso, se os médicos estão tão preocupados com o bem-estar do bebê, por que tirar os médicos do atendimento domiciliar, né? Uma coisa que não fecha muito. Enfim, eu tô bem conectada. Ainda tô bastante conectada com esse movimento no Brasil, um pouco pelos colegas com quem eu ainda tenho contato, muito pela minha forma de trabalhar, que eu Uhum, trabalhava antes, né? Mas eu posso falar um pouquinho de como funciona aqui na Áustria. Eu acho que é um bom exemplo. A Áustria não é um país super progressista do ponto de vista do parto normal e cesariana. Inclusive, as uhum, taxas de cesariana aqui, para minha surpresa, são em torno de 35% já. Tem que lembrar, tem um contexto cultural em relação a isso. As mulheres engravidam mais tarde aqui na Áustria e, em geral, a média de filhos é 1,5 filho por casal, ou uhum. seja, por mulher. O que muda bastante também a abordagem dos médicos em relação a isso, porque em geral você está orientando uma mulher que vai ter um filho no máximo, e que vai Sim. ter esse filho já com 40, 45 anos. Então, é totalmente diferente da realidade do Brasil. Mesmo assim, também culturalmente, tem crescido esse movimento pró-cesariana,
talvez por causa disso, né? Por esse essa falsa ideia de conforto que a cesariana traz. Mas, ao mesmo tempo, não existe essa coisa no Brasil que se construiu. Mulheres ricas fazem cesariana, mulheres pobres são obrigadas a fazer parto normal, a ter um parto normal. Isso não existe aqui. A maior parte das mulheres vai parir, ou vai tentar parir, ou vai pelo menos esperar. Essa ideia também de escolher o momento que o bebê vai nascer é uma coisa muito estranha para as pessoas aqui. Elas não, aqui é muito... a gente já conversou um pouco sobre isso e a pergunta é sempre a mesma. Ué, mas como assim? Você vai escolher a hora que o teu bebê vai nascer? Dia, hora. Não faz muito sentido, né? O bebê escolhe a hora de nascer. Isso é muito forte aqui. Mas uma coisa que eu acho muito legal, né? Todas as opções existem. Então você tem... A primeira coisa é que todas as mulheres, quando engravidam, entram no sistema de saúde daqui. Existe todo o financiamento, toda ajuda, o auxílio criança é vinculado com o atendimento pré-natal e vacinações do bebê e o atendimento da criança. Então, sim, a mãe acaba sendo obrigada a entrar nesse esquema. É obrigado. Eu digo obrigado, mas assim, é recomendado que você tenha pelo menos uma consulta com uma parteira, com uma Ribame, que é como chama parteira aqui, que na minha opinião faz toda a diferença. Porque aqui todos os partos de baixo risco são atendidos por parteiras, sempre com um médico de referência, mas por parteiras. Então, o ginecologista aqui, na verdade, atende parto de alto risco, o que faz uma enorme diferença no atendimento do parto. E também no preparo dessa mãe para o parto, porque a parteira ela tem um outro olhar em relação ao parto, ela tem um olhar do parto como um evento fisiológico. Então, quando a gente fala de uma casa de parto, por exemplo, isso faz toda a diferença, porque elas têm sim um outro olhar que a gente, como ginecologista, não aprende a ter e nem deve, na minha opinião. Eu acredito que o ginecologista é um profissional treinado para situações de risco e assim deveria ser. Né? No Brasil não é essa a realidade. No Brasil a gente acaba atendendo todo tipo de parto, porque a presença das parteiras não é bem vista pelo nosso conselho, infelizmente. Das parteiras, quando eu falo parteira, não estou falando da parteira tradicional, eu estou falando da obstetriz, né? Que no Brasil precisa ser enfermeira e depois fazer obstetrícia, e fora do Brasil, com as midwives, as ribames, elas são uma categoria profissional à parte, né? E eu acho que elas fazem muita diferença no atendimento. E depois, quando aí a mulher se escolhe o local de nascimento. Isso é uma outra coisa que tem aqui que a gente não tem no Brasil. No Brasil você pode deixar para escolher em cima da hora. Aqui as mulheres escolhem já no começo da gestação onde elas vão parir. Já se é domiciliar, se é uma casa de parto, ou se for alto risco, referendada por uma maternidade. Exatamente. Por exemplo, eu posso dar o nosso exemplo, né? A gente escolheu para quem não sabe, né, minha esposa está grávida, a gente escolheu que a nossa filha vai nascer numa casa de parto. Essa casa de parto, ela é vinculada, ela não é um hospital de alto risco, porque ela não tem UTI neonatal, e ela é tocada por parteiras, pelas ribames. Então, ela vai nascer na casa de parto. Essa casa de parto, ela tem um hospital de referência, naturalmente, que fica 20 minutos de lá, 15, 20 minutos de ambulância. Então, a única coisa que a gente precisa é ter todas as consultas em dia, ser uma gestação de baixo risco, principalmente em relação aos exames de diabetes gestacional e, enfim, os outros, mas principalmente de diabetes gestacional, o que a gente entende, né? Não, se você tem diabetes gestacional, não tem como parir sem sim, que não tem risco habitual. Exatamente. Mas, por exemplo, se ela tiver qualquer emergência, qualquer hospital atende. Então, não tem esse problema. Essa é uma das opções. Por que a gente escolheu essa opção? Eu acho que é importante falar sobre isso. Porque eu, por exemplo, eu sou defensora do parto domiciliar, por que a gente não escolheu o parto domiciliar? Porque a gente mora no 5º andar, num prédio antigo, sem elevador. Então, se eu tiver qualquer problema para chegar uma ambulância aqui dentro de casa, por exemplo, se acontecer assim de não conseguir caminhar, a gente não tira ela de dentro de casa. Então, foi um risco que a gente não quis correr. Conversamos muito com a Ribame, conversamos com a obstetriz
E isso foi uma coisa muito interessante para mim, porque a própria ginecologista acha tudo muito normal, ok? Você vai parir em casa ou vai parir na casa de parto. Sim, é uma das coisas assim que eu mais, hoje em dia, né, já fui há muito tempo atrás, também isso tudo era muito estranho para mim, mas hoje eu penso que as mulheres têm que ter a opção e isso não ser estranho, né? Se tu escolher um parto Exato. domiciliar, na casa de parto, um parto hospitalar, e não ter aqueles comentários ou aquele olhar de choque, ou muitas vezes tu vai num profissional fazer um exame e diz que tu optou pelo parto domiciliar, meu Deus, tu vai fazer parto domiciliar, né? Desempoderando aquela família ali. Sim, eu acho que esse é um grande problema. Isso era muito comum acontecer no consultório quando eu ainda estava trabalhando no Brasil. Naturalmente, quando você se coloca, se posiciona pró-parto normal, logo vem pacientes chegam para você querendo parto normal, né? Uhum. Eu tenho um jeito muito particular de ver a questão da autonomia da mulher. Tem alguns médicos que são pró-parto normal, não fazem cesárea eletiva em nenhuma hipótese. Essa não é a minha opinião. Uhum. Eu sempre digo, graças a Deus, tive poucas mulheres que realmente optaram, no final das contas, por cesárea eletiva. Minha taxa de cesárea no consultório era, sei lá, menor que 10%, né? Uhum. E acho que no último ano que eu trabalhei isso, eu fiz uma cesárea eletiva, foi muito, uma ou duas, de mulheres que realmente no final de todo o pré-natal, apesar de toda a orientação e de sabendo riscos e benefícios, Uhum. me disseram, Bruna, eu sei riscos e benefícios, eu entendo tudo que você está falando, e eu me lembro de uma delas falando, mas para mim é impensável imaginar um bebê passando pela minha vagina. E eu Sim, acho que isso também deve ser respeitado. Muito, isso uhum. na minha opinião, não é. Da mesma forma que não é honesto você induzir uma paciente a ter um parto, a ter uma cesariana, que é a nossa realidade no Brasil, né? No Sim. final, sempre tem um cordão enrolado no pescoço, sempre tem um bebê grande demais, né? A gente sabe que essa é a nossa Sim. realidade, mas o contrário eu também não concordo. Eu acho que se você fez toda a orientação, principalmente sabendo do meu posicionamento, fizemos Uhum. plano de parto, conversamos com a mulher, com a família, com o parceiro ou a parceira, com o acompanhante. No final, a decisão segue sendo por uma cesárea. Ok, né? Faz parte, Eu vai ter aquela porcentagem que vai que, querer. enfim, que Na minha emocionalmente opinião, não vai conseguir passar por aquilo, né? exato. Em, nesses casos, só teve uma paciente minha em toda a minha prática que me disse: eu não quero sentir as contrações. Ela tinha um caso muito particular, de uma história traumática Uhum. na família, e mesmo com o acompanhamento psicológico, a gente não conseguiu que ela. Para ela, não tinha como. Todas Uhum. as outras, a nossa opção foi sempre postergar o máximo possível, pelo menos até 40 semanas, apesar Sim. da nossa realidade no Brasil autorizar a cesariana a partir de 39 semanas. A minha realidade do consultório não era essa e também não é isso que eu acredito. Eu acredito que para uma cesárea eletiva, muito mais do que para qualquer outra coisa, pelo menos 40 semanas, esperando Pelo o menos 40 máximo semanas. Eu possível. acredito nisso também, principalmente se for menino. Fazer uma É, cesárea letiva, 39 semanas, menino, que a gente sabe que complica mais, é um problema muito grande. o que a gente tem de artigos são esse grande estudo, né, que fala das 39 semanas. Não é a realidade que a gente vê, e Uhum. eu, como defensora da medicina baseada em evidência, me dói um pouco falar isso, né? Mas eu acho que o mais honesto sempre nessa questão é você realmente abordar o risco como ele é, não como um estudo. Será que uma Uhum. semana, quando você aborda a família, será que uma semana é realmente tão importante assim? Será que tirar o bebê uma semana? Porque, eu acho importante que a gente use os termos como eles são, é tirar o bebê, porque é isso que a gente Sim. faz, na verdade. A gente tira o bebê na hora que a gente escolhe, quando a Uhum. gente faz uma cesárea eletiva. E na minha opinião, quando a gente escolhe tirar o bebê, quando a gente decide, isso deve ser feito com muita responsabilidade. Não porque é Natal, não porque é aniversário do fulano, não porque o signo vai ser com ascendente, Sim. não.
mas porque você tem um bom motivo. Esse bom motivo pode ser que você, de repente, o bebê tem uma complicação ou a Uhum. mãe tem uma complicação, por exemplo, sei lá, numa outra situação, a mãe tem fez uma cirurgia no útero já e tem uma cicatriz uterina e esse bebê Sim. precisa nascer antes da mãe ter contrações, ou Uhum. seja, fora do trabalho de parto, isso pode acontecer por um Uhum. risco da mãe. Então, Sim, quando a porque a gente gente tira sabe que esse se não bebê, for feito assim, o risco vai aumentar muito mais do que se fosse qualquer outra coisa, né? Tem um motivo real e um risco muito maior do que qualquer benefício que o parto normal pudesse ter naquela situação, né? Então, é como tu diz, é completamente diferente. eu quis trazer esse exemplo porque esse é um exemplo que muita gente que defende cesariana traz. Uhum. Ah, mas e se a mãe tivesse uma complicação, iam tirar com 39 semanas. Exatamente. Se a mãe tivesse uma complicação, a gente às vezes tira bebê com 28 semanas, com 27 Sim. semanas, porque a mãe tem risco de vida. E é assim que tem que ser, é assim que os livros trazem. Mas falando de uma situação habitual, de um bebê, de uma mãe de baixo risco, um bebê, uma gestação normal, qual que é a coisa mais importante, o que que pesa nessa decisão? E eu acho que quando você me convidou para fazer essa live, eu fiquei pensando sobre isso, assim, o que que seria legal que a gente colocasse e que perguntas que a gente deve fazer, se deve Uhum. fazer como mãe, para decidir qual é a melhor hora e qual é o melhor jeito do meu bebê vir ao mundo, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiz o meu mestrado em autonomia da mulher em trabalho de parto. E a Uhum. coisa. E apareceram várias coisas em relação a essa decisão. Não foi especificamente cesariana parto normal. Todas as mulheres Sim. estavam no SUS, então elas não têm a opção de uma cesariana eletiva, ou não tinham naquela época. Mas apareceu muitas vezes a coisa cultural relacionada à via de nascimento, né? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. E, infelizmente, a gente vive no Brasil a geração das nossas mães e das mães das nossas pacientes, né? A geração anterior, muita gente, principalmente das pessoas mais favorecidas, fizeram cesárea. E se Sim. acreditava que cesariana era o melhor jeito de nascer, né? O jeito E vinham de moderno de uma nascer. geração de parto de médicos que vieram para cá completamente, eu penso assim, desumanizado, né? Foram Sim. vítimas de uma violência obstétrica descomunal. A minha mãe teve o primeiro parto aos 18 anos vaginal e depois os próximos 3 foram cesáreas, porque ela não queria passar pela violência que ela passou e ela transmitiu para todas as filhas a atrocidade que era o parto normal. Então, eu cresci ouvindo que parto normal era ruim, porque era violento, era, né, doía demais. E eu penso que muitas mulheres ainda passam por isso. Por exemplo, o SUS, muitos hospitais não têm analgesia de parto de nenhuma forma. Nem a peridural, nem óxido nitroso, nem nada que seja. Então, muitas vezes a mulher que tem um limiar para dor um pouco mais baixo, acaba sofrendo realmente mais para as dores e ela vai ter uma visão daquele parto normal completamente diferente de uma mulher que tem um limiar para dor mais alto e foi tranquila aquelas dores. E a gente não, muitas não têm o apoio de doulas, né? O SUS não fornece doula, ficam lá naquela estrutura, daqueles quartinhos pequenos, o companheiro junto, mas muitas vezes, né, não tem uma situação, tem um chuveiro para 6, 7 pacientes revezarem, né? Então, todo é propício para que o parto não seja difundido, né? Sim. Eu acredito, a dor do parto, a dor do parto começa muito antes das contrações, né? Eu sempre falo isso porque é a realidade. A dor é um fenômeno fisiológico, um sinal de alerta do nosso corpo, mas o, o quanto de dor a gente sente está relacionado com a, toda a emoção que envolve a dor. O que acontece no trabalho de parto, por exemplo, quando a mulher. A gente vivencia isso no hospital, principalmente nos hospitais públicos, direto. Todo dia você vê. Mulheres que chegam preparadas, que têm plano de parto, que fizeram todo o acompanhamento com o obstetra, que
ou com uma enfermeira no posto de saúde que preparou realmente essa mulher para esse momento, elas em geral sentem menos dor. Não é que a dor é menor, é que a emoção que envolve essa dor é menor, Uhum. porque elas desassociam a dor do parto com uma coisa ruim. Na Entendi. verdade, a dor do parto, ela é a dor necessária para o teu corpo colocar um bebê de 3 quilos para fora. Uhum. E fisiologicamente, a intensidade dessa contração, a intensidade dessa contração muscular, ela é grande, necessária para botar o bebê para fora, e por ser assim, a mulher sente dor, é como se tivesse uma cãibra. Uhum. Mas essa dor, ela não é uma dor de alerta. Não é como você queimou a mão, ou bateu o braço, ou quebrou um osso e você sente dor porque algo está errado. E essa Uhum. associação é possível ser feita desde antes, desde o pré-natal. E essa associação, especialmente, é o que a doula faz. A Sim. doula, ela consegue propiciar esse ambiente acolhedor para a mãe e esse ambiente de segurança em que ela fala para a mulher: olha, essa dor que você está sentindo é a dor necessária para botar o teu bebê para fora. Não tem nada de errado com você. E a mulher associa isso, e ela conecta isso, e ela entra num outro estágio no trabalho de parto. Quando a mulher está Sim. assustada, insegura, com uma luz branca na cabeça, com Sozinha, muitas barulho, vezes com o marido ali, né? muitas vezes com um companheiro que cresceu também numa cultura machista, que também cresceu Sim. numa cultura de que a responsabilidade de parir é da mulher e não é da família, que Uhum. então vai dizer: "Ah, para que fazer esse escândalo? Para que você está Sim. fazendo isso?", sem entender que, na verdade, muitas vezes a mulher, idealmente, na verdade, a mulher nem deveria estar muito conectada com as pessoas em volta. Ela deveria estar no que a gente chama de partolândia, no momento dela, Uhum. nessa coisa visceral que é o trabalho de parto. E quando isso acontece, quando você tem um ambiente hostil, uma equipe que não entende que essa mulher, ela não tá respondendo aos comandos porque ela, inclusive, não deve estar respondendo, ela deve estar presente só no nascimento, ela deve estar só para o bebê. Quando você tem todo esse ambiente hostil em volta, essa mulher vai sentir mais dor. Ela Sim. tá A mulher parindo, eu sempre. Essa é uma associação que talvez não seja muito boa, espero que não ofenda ninguém, mas quando uma gata, uma cachorrinha tá parindo, ela não vai para o meio da sala, no meio da luz, parir. Ela se Não, não vai esconde. mesmo. Eu que tenho um monte de cachorro aqui, eles vão para o lugar mais tranquilo possível, né? De preferência escuro, Uhum. seguro, aquecido. Por que que isso acontece? Isso é um instinto natural. E esse é um instinto que a mãe também tem. Quando a mulher tá não tem esse ambiente de proteção, e ele é feito por várias coisas, ele é feito pela equipe do hospital, ele é feito, isso foi o resultado do meu trabalho, do meu mestrado. Então, a Uhum. ambiência do hospital, a equipe, a doula, que é muito importante, a família, a parceria ali do momento, a pessoa que a mulher escolhe para estar do lado dela como família, que não é a doula tem um papel completamente diferente, né, em relação a isso, mas esse momento, todo esse contexto, quando ela não tem, ela vai ter mais dor e ela vai ter uma Uhum. experiência ruim de parto, que foi o que aconteceu, como você falou, com as nossas mães. Sim. E aí, realmente, melhor ter uma cesárea, Sim. né? Entendo. Mas o que eu me pergunto e o que eu acho que é legal a gente problematizar, aonde que está o problema? Será que, será que uma coisa é a mulher está escolhendo ter uma cesárea, mas por que que ela está escolhendo? É isso que a gente tem que abordar. Uhum. Se, se tem alguém assistindo ou se mais para frente alguém vai assistir que está convencida a ter uma cesárea eletiva com 39 semanas. A pergunta é, O que motiva, né? por O quê? porquê. Eu acho que seria legal, de repente, você falar um pouco dos riscos de uma cesárea eletiva. Então, por que não ter uma cesárea eletiva com 39 semanas?
O bebê, ele está pronto quando entra em trabalho de parto, né? Nos pródromos ali. Os ultrassons, eles são uma estimativa da idade gestacional. A gente sabe que o bebê está extremamente maduro com 40 semanas. Antigamente se fazia cesárea com 38 semanas e o índice de internação na UTI era muito maior. A gente vivia lotado com bebês de parto cesárea. Hoje a gente tem bastante, muito, né? Mas fisiologicamente, quando entra em trabalho de parto, são liberados hormônios, né? Que avisam o bebê que ele está em processo de nascimento. E aí o pulmão começa a se preparar para absorver o líquido pulmonar. A parte cardiovascular começa a se preparar para sair da placenta e assumir toda a questão de circulação cardíaca, né, que até então o pulmão faz parte do sistema cardiológico para oxigenar o sangue, ele não é oxigenado, né, é feita oxigenação através da placenta. Então, é uma mudança brutal que ocorre no momento do nascimento, para tirar todo o sangue que estava na placenta e ir para o sistema cardiovascular e a criança que não respirava começar a respirar e fazer trocas gasosas. Então, esse processo que se faz em 30 segundos ou até menos, em alguns bebês leva 1 ou 2 minutos para fazer, precisa de um aviso. E quando a gente não tem esse aviso, que é a produção desses hormônios durante um processo de parto, que pode, né, levar de 6 a 24 horas, dependendo do bebê e da mãe, ele vai sendo avisado e esses hormônios vão sendo produzidos. A partir do momento que tu não tem aviso nenhum, você colocou a mãe, né, deitada, fez a anestesia, nasceu em 5 minutos, não deu tempo para o corpo avisar. Tem bebês que nem só percebem que nasceram quando vem o choque térmico, né, do intraútero para o extraútero. Então, aquele pulmão que não estava avisado de que era para fazer troca gasosa, o coração que não estava avisado que ele tinha que bater de forma diferente agora que a placenta saiu, todo o sistema cardiovascular que deve estar funcionando com um aporte sanguíneo muito maior, muitas vezes nem deu tempo de fazer o equilíbrio. E aí que acontecem os transtornos respiratórios, né? Aquele bebê que fica cansado, precisando de oxigênio. E uma das principais problemas mais graves é que a circulação pulmonar, ela está fechada porque o pulmão não está sendo funcionado. Então, a gente tem a artéria pulmonar, que ela precisa ser avisada, que ela precisa abrir para ter fluxo sanguíneo. E quando a artéria pulmonar não abre, a gente chama a patologia de hipertensão pulmonar, que é extremamente grave, e os bebês iam muito a óbito, há uns 10 anos atrás, porque não se tinha óxido nítrico tão disponível. O óxido nítrico é um gás que tem que entrar na circulação do bebê junto com o oxigênio para tentar abrir a artéria. Então, é uma doença extremamente grave, ocorre muito na cesárea eletiva, em graus variados, né? A gente tem desde um grau leve, que só causa o cansaço e a dificuldade de oxigenação, até um grau muito grave, onde a criança precisa de óxido nítrico, ventilação mecânica. Isso num bebê de risco habitual, sem problema de gestação nenhum, que simplesmente o organismo dele não foi avisado que ele ia nascer, porque ele não estava pronto para nascer. Então, o processo de parto ele é muito importante nesse sentido. Ele é um aviso para terminar de amadurecer o pulmão, avisar o sistema cardiovascular que ele vai entrar em plena ação, e avisar a artéria pulmonar que ela precisa abrir para deixar o sangue passar para ser oxigenado. Então, é um processo muito minucioso, que envolve vários sistemas do organismo e que vai ter que ser modificado em poucos segundos. E numa cesárea eletiva, sem aviso prévio, muitos bebês não conseguem fazer essa transição, e é mais comum nos bebês de sexo masculino, esse atraso. As meninas, por serem... Enfim, a gente não conseguiu provar ainda como é que se diz, um artigo científico que diga que isso é real, né? Mas se tem uma predisposição de que as meninas têm uma adaptação mais rápida relacionada a um estresse importante do que o menino. Assim como com 39 semanas ela tem um pulmão um pouco mais maduro do que o menino. Então, eu chego a dizer assim, se você quer um parto cesáreo, mas é um menino, espere no mínimo 40 semanas ou entrar em pródromos de trabalho de parto. Né? Se tu tem
algo em relação ao parto que você realmente não quer que nasça, mas pelo menos ter aquelas contrações iniciais ali, que ainda nem dilatou o colo, que vai dar tempo de você ir para cesárea bem tranquilo, sem o bebê nascer. Mas sabendo que entrou com as primeiras contrações, é porque o organismo já está liberando esses hormônios e avisando o bebê que ele pode nascer. Eu acho que essa é uma boa opção, principalmente porque é bom desmistificar que raramente acontece de você ter 2, 3 contrações e tá com 10 centímetros de dilatação e teu bebê vai Sim, nascer. E se esse for o caso, eu consideraria seriamente ter um parto normal, porque isso sim, porque significa já que é uma está parindo, abençoada, né? 3 contrações o cinco. bebê nasceu, não compensa 3 meses de dor, que é o que acontece depois da cesárea. Porque isso também é uma coisa importante de se falar em relação à cesárea, que pouca gente fala. Eu tive um caso de uma paciente que eu acho muito interessante, eu sempre conto o caso dela, que chegou. Ela foi uma das que escolheu cesárea eletiva, e Uhum. eu bati tanto na tecla dizendo, olha, mas cesárea dói também, porque o problema era com a dor. Cesárea dói também. Não vai doer 12 horas, cesárea vai te doer 3 meses depois da cesariana. É uma grande Uhum. cirurgia, são 7 Sim. camadas que a gente abre, toda aquela história. Só que a família inteira teve cesariana e, enfim, a mãe falou que não dói nada, que não sei o quê, que é super tranquilo, tem Sim. remédio para dor. Beleza, fui visitá-la no dia seguinte da cesariana. Essa paciente topou, pelo menos prodromar. Uhum. Então a gente fez a cesárea, sei lá, 40 e alguma coisa. E então o bebê nasceu super bem e tal, tudo certo. No dia seguinte, eu entrei no quarto, ela me olhou e falou: próximo bebê vai nascer de parto normal. Não quero saber. E foi tão engraçado porque ela não imaginava que ia doer. E dói. Uhum. A cesariana é uma grande cirurgia. E eu digo que é a única cirurgia que a mãe não tem direito a descanso depois. Você Não, faz uma porque grande. tá com bebê, né? Exatamente, tem que amamentar, tá com o bebê no colo, você tá carregando peso com uma grande cirurgia abdominal. Eu nunca tive uma cirurgia aberta, mas eu tive apendicite e fiz uma cirurgia por vídeo. E foi uma Uhum. das coisas que eu pensei naquela época. Eu pensei, gente, como é que essas mulheres dão conta de uma cesariana? Porque dói, você tá com a barriga aberta, enfim. Então, isso é uma coisa que é importante desmistificar. Cesariana dói. Não é o parto normal, você tem aquelas dores. Hoje em dia, principalmente nos hospitais particulares, você tem a opção de fazer uma analgesia de parto, que Uhum. faz toda a diferença. Não, analgesia de parto não significa, isso é assunto para uma outra live, mas não significa que você vai parir completamente sem dor, mas a dor diminui consideravelmente. Você tem opção de acupuntura, se você tiver a doula, você tem 1 milhão de opções. Tem a banheira, enfim, tem 1 milhão de opções. E assim, nasceu, realmente, acabou. Se você tiver uma boa condução do teu parto, Vai ficar tudo tranquilo, né? acabou. Nasceu E a gente bebê, você. vê um dos grandes problemas associados à amamentação é o parto cesáreo, porque a mãe, o período que o bebê mais precisa sugar e aonde ele vai precisar de mais contato é logo após o parto, né? E muitas vezes a mulher nem consegue estar numa posição devido à anestesia para poder fazer a primeira hora de ouro ali, porque vai estar ainda na cesárea, aquele ar-condicionado muitas vezes ligado, ele tem que pedir para o anestesista desligar, não tem uma temperatura de sala adequada para o bebê estar pele a pele de forma segura, né? E aí já não fez a pega na primeira hora, depois o bebê vai dormir, a mãe vai descansar porque está com dor, aí dali um pouco o bebê acorda, mas a mãe está cheia de soro, está com dor, não consegue se mexer, não consegue botar uma posição, porque ela ainda não tem a prática da amamentação para conseguir botar o bebê, e às vezes na primeira semana, segunda semana, a mãe acaba desistindo, porque, enfim, deu tudo errado desde o início. Né? Fora os hormônios do estresse, né? Que atrapalham Sim. por si só a descida do leite. Eu queria trazer uma outra coisa que também pouca gente fala em relação a isso. Eu até dei uma procurada na internet para ver se tem algum artigo ou, enfim, algum texto sobre isso. Talvez eu deva escrever, inclusive, porque que é a questão do trauma do nascimento. Isso é uma coisa que pouca gente fala, porque é um assunto, né, que agora está começando a aparecer. Desde o ambiente intrauterino, esse bebê está formando a psique, né? Esse bebê, Uhum. o ser humano, ele
vivencie experiências intrauterinas, principalmente no final da gestação. E eu acho que tudo que uma mãe quer, aqui a gente está falando com mães de gestações que se preocupam, que estão pensando sobre o parto, que querem sempre o melhor para o filho. Eu acho que a coisa que uma mãe mais tem medo é de fazer alguma coisa que vá prejudicar esse bebê, né? Eu acho que esse é um Sim. horror eu fico imaginando a culpa dessas mães quando você toma uma decisão dessa e acaba, enfim, acontecendo uma coisa ruim. A primeira coisa é ver, meu Deus, o que eu podia ter feito diferente, né? Como a gente pode prevenir? Sim. E o bebê, por exemplo, dentro da barriga, já tem vários estudos mostrando que os bebês escutam e que, inclusive, no final da gestação, eles respondem já a estímulos sonoros. O bebê, ele responde ao estresse materno. O estresse materno, ele está diretamente relacionado com vários transtornos psiquiátricos, inclusive de bebês quando Uhum. eles nascem. Isso significa que o bebê, como é que eu vou explicar isso? O nascer, ele não é um evento puramente biológico. O Com nascer, ele certeza é não. um evento emocional, tanto para a Uhum. mãe quanto para o bebê. E eu acho que isso é uma das coisas que é menos considerado quando a mãe escolhe fazer uma cesárea eletiva. Sim, o emocional da mãe, ele é muito importante, eu acho que tem que ser colocado, mas eu queria trazer aqui essa experiência de nascimento do bebê. Não é por acaso que o parto é do jeito que é. O parto é do Sim. jeito que é porque é a melhor opção que a natureza, com anos, milhões de anos de evolução, Milhões de anos de criou evolução. para dar as melhores condições para um novo bebê vir para o mundo. A espécie humana, pare bebês que não são prontos para o ambiente extrauterino. Diferente de outros animais. No nosso caso, pelo tamanho da nossa cabeça, o bebê não nasce pronto. Isso você pode falar melhor do que eu, né? Sim. E por o bebê não nascer pronto, ele é vulnerável. E ele é vulnerável também emocionalmente. O parto normal, ele prepara não só biologicamente o bebê, ele prepara o cérebro do bebê, ele prepara toda a parte psicológica do bebê. E o parto, ele também vai decidir, ele vai influenciar em muito como esse bebê vai se adaptar também psicologicamente à vida extrauterina. Onde a Sim. gente tem outras Já formas de tem terapia. aquela que o pessoal fala, né? Sobre a mudança da forma de nascer do filósofo agora que me O saiu Michel Odan. o nome. Isso. É do Michel Odan. Uhum. É para mudar o Principalmente mundo, por isso, primeiro né? tem que mudar a forma de Uhum. nascer. Sim, eu acredito nisso. Tem alguns estudos que associam já doenças psiquiátricas na criança associadas com eventos na hora do parto. E o que eu me pergunto é: o bebê está dentro da barriga da mãe, protegido, amado, cuidado, né? Tô colocando numa situação ideal, porque Uhum. geralmente as mulheres que escolhem uma cesariana eletiva são mães extremamente cuidadosas. São gestações, normalmente, se não são planejadas, são extremamente desejadas. É com essas mulheres que a gente está falando, né? E que elas realmente acreditam que essa é a melhor opção para o bebê. E o que eu queria trazer é que vamos pensar juntas e vamos pensar de novo se é Sim. realmente essa a melhor opção para o teu bebê. E se no final de toda a nossa conversa ainda for, esse desejo ele deve ser respeitado. Mas eu acredito piamente que quando a gente tem uma conversa honesta sobre a escolha de uma cesárea eletiva, são pouquíssimos casos em que no final de tudo a mãe diz, não, realmente, vou ter uma cesárea eletiva e dane-se o resto. A Sim. verdade é que, além de tudo, uma outra questão importante sobre o momento do nascimento, sobre a decisão da hora do nascimento, quando a gente fala de desenvolvimento da criança, o bebê tem que sorrir. Ih, meu Deus, será que eu lembro disso ainda, né? Lá com 2 meses, ou tem que segurar lá com Sentar com 6 meses, 4 meses, sentar com aquelas seis coisas todas. meses. Só que nunca é com 6 meses. Geralmente é entre 5, E 7. 6,5.
Não tem Bem uma essa. data. Não tem, bebê não tem prazo de validade. Desenvolvimento Não, da não tem. criança não tem E prazo de tanto que a gente validade. chama de marcos de desenvolvimento, né? Porque não é uma coisa que é naquele dia virou a chavinha, não, ele é um marco. Quando ele atingir aquele marco, pode ser com 5 meses, 6 meses, 7 meses, é porque é um desenvolvimento de acordo com a tal idade. Mas para alguns bebês pode ser antes, algum bebê vai ser depois. Mas realmente, na medicina e no ser humano, nada é ciência exata, né? Exatamente. Nem 2 e 2 pode ser 4, pode, assim como 1 mais 3 vai ser 4, 3 mais 1 vai ser 4, 6 menos 2, né, vai ser 4. É uma ampla variação para o mesmo resultado. E cada estrutura e cada ser humano vai ter tanto a questão emocional quanto a questão física. Não é robô, né? É muito peculiar de Exatamente. cada um. E aí eu fico me perguntando, tem uma entrevista no Renascimento do Parto que eu acho muito legal, que ele pergunta, alguém perguntou para o bebê, é um pediatra também, alguém perguntou para o bebê se ele está pronto para nascer? E se essa pergunta foi feita, o bebê respondeu que ele está pronto para nascer? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Um bebê, primeiro que a data provável do parto, e o que que significa a data provável do parto? Significa que, em média, as 40 semanas são uma média entre as 38 Uhum. semanas e as 42 semanas. É uma média mais ou menos aleatória, não tem uma. É uma média, média. 38, Uhum. 42, no Uhum. meio, 40. 40. Não tem nada mais matemático do que isso. Parir não é matemático. A média significa que esse bebê, em torno de 40 semanas, 2 semanas antes, 2 semanas depois, ele pode estar pronto para nascer. Maravilhoso, porque é o bebê que vai decidir, a gente não tem que se preocupar com isso. Seria um Sim, auê se a gente tivesse que se preocupar com isso, com quando esse bebê está pronto. Não, é o bebê que vai decidir, a mulher vai ter contração e a gente sabe que ele está pronto. Quando a gente faz uma cesárea eletiva, a gente tira essa possibilidade de sim. saber. E aí, E aí, como como tu médico, diz, né, aquelas pessoas que querem forçar a cesárea usam muitas vezes o trabalho de parto com 37 semanas e 5 dias, mas o bebê entrou em trabalho de parto, né? Nasceu 37 exato, semanas e 5 dias porque ele escolheu. Ou então e esse bebê estava 41 pronto. semanas. Sim, ele estava pronto. E aí tem muito a mulher vulnerável, insegura, porque muitas vezes tu fez todas as tuas escolhas, tu escolheu o teu plano de parto, mas chega na hora H, do final ali, todas têm dúvidas, todas têm medo, e muitas vezes numa vulnerabilidade dessa, uma pessoa mal intencionada pode acabar com todo um planejamento, né? O que a gente, alguns exemplos, né? É difícil falar mal intencionamento. Eu acredito que a gente faz muitas reproduções do que a gente aprendeu também Sim. na escola de medicina. E eu não estou fazendo Uhum. advogado do diabo. Inclusive, já Uhum. tive brigas com colegas por causa disso. Da paciente chegar no meu consultório desesperada, com 39 semanas, porque o bebê é grande demais, esse bebê não vai nascer de parto normal, e se fosse o ultrassonografista, ele faria uma cesariana imediatamente, com 39 semanas. Imagina. Tem um caso especial de uma paciente muito querida, uma amiga também, que acabou parindo com 41 semanas e 2 dias, um bebê de quase 5 quilos, de um parto normal, sem analgesia e sem laceração. Coisa mais maravilhosa que eu já vi. Esse bebê era proporcional para ela, ela é uma mulher grande. O bebê era Sim. grande, porque o casal era grande. E estava tudo certo. E ela pariu lindamente, maravilhosa, diva. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo existem estudos mostrando os riscos de uma cesárea eletiva que significa uma cesárea fora do trabalho de parto. Isso é real. Então, a gente Uhum. tem um risco aumentado para o bebê. A segunda coisa, o parto normal, o mecanismo de parto, as contrações, os hormônios liberados, eles são muito importantes não só para o bebê, eles também são importantes para a mãe. As contrações preparam o corpo da mãe para receber esse bebê. As contrações vão preparar o útero para ele contrair mais rápido. Eles vão preparar todo o cérebro da mãe. As contrações e o momento do parto liberam uma série de hormônios que vão ser fundamentais para a conexão dessa mãe com esse bebê depois do parto. Eu não acredito que amor de mãe é automático.
Sim, com Inclusive, a certeza gente não é. tem. Eu passei, e tem muitas mulheres que passam, né, pelo baby blues ou pela depressão pós-parto. Claro que vai acontecer de qualquer forma, sendo parto normal ou cesárea, dependendo do caso, mas provavelmente, no meu caso, que eu fiz 2 cesáreas eletivas, e hoje, se eu tivesse um terceiro filho, eu iria tentar um parto normal, mesmo com 2 cesáreas prévias, eu tenho certeza que seria um apego completamente diferente, sabe? No início, eu não tinha o entendimento de que minhas filhas tinham nascido e que aquilo era responsabilidade minha, sabe? Eu acho que muito dos hormônios também vem de preparar o cérebro materno para que, não, realmente, ó, é teu bebê, foi você que pariu, sabe? Para dar esse entendimento também do... É uma coisa muito louca, né? Sim, é uma coisa muito louca, mas eu sempre gosto de dizer que a gente só tem um neocórtex, a gente só tem um cérebro muito grande. Mas Uhum. instintivamente, parir é instintivo. Você tem um bebê de 3 quilos dentro de você que precisa sair de você. Esse bebê não sabe que ele é uma coisa só e a mãe também precisa desse momento. Ela precisa dessa transição, porque era um bebê que estava dentro dela, fazendo Que parte fazia dela. parte, né? Exatamente. E que de repente não faz mais parte dela. A mãe tem durante o trabalho de parto o tempo que é necessário para que ela se despeça dessa barriga, que vai virar um bebê que chora. Uhum. E essa preparação que o trabalho de parto faz, seja qual for o desfecho, isso também eu acho que é bem importante colocar. Eu não sou contra a cesariana. A cesariana, ela é uma maravilhosa cirurgia que foi desenvolvida a ponto de hoje você ter um risco aceitável, porque no começo morria todo mundo de cesárea, né? Todas as mães morriam. Sim. Hoje você tem uma cirurgia relativamente segura que salva a vida da mãe e do bebê. E é para isso que ela serve. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa para salvar a vida da mãe ou do bebê, em um caso de emergência. Então, a cesariana não é a vilã. O problema é em que situação a gente faz a cesariana. O problema é quando você abre a barriga de uma mulher sem necessidade e tira um bebê que não está preparado ainda para vir, porque você decidiu essa hora. Sim. Esse que é o problema. Então, eu acho que o mais importante de tudo é o bebê tem o direito de escolher a hora que ele vem para o mundo, a não ser que você tenha realmente um risco muito aumentado, ou um risco de vida materno, ou um risco de vida para o bebê. Tem bebês que têm problemas que não vão ser, apesar de que em relação à criança, realmente são pouquíssimos, raríssimos os casos em que o parto normal não é benéfico, né? Mas Eu tirando sou esses muito casos, grata, assim, a ter começado a trabalhar na maternidade Ilha, foi um divisor de águas na minha vida. Esse ano fez 5 anos que eu estou trabalhando lá. Foi lá que eu conheci a humanização, que eu conheci as doulas, as enfermeiras obstetrizes e todos os obstetras que fazem parte de lá. Foi lá que eu conheci você, né? O Pupinha, a Carol Soares, a Natália, o Hugo, né? Que são o Pablo, o Marcos Leite, a Roxana. Foi o meu primeiro contato com a humanização. Eu era uma pessoa com uma mente extremamente fechada, eu achava que parto humanizado era besteira, eu achava que doula era besteira, e eu repetia, mas eu nunca tinha visto o que era uma doula, eu nunca tinha visto um parto humanizado. A minha formação, e aí é uma coisa que eu me preocupo muito hoje como médica do HU também, a minha formação foi no hospital escola, onde hoje eu vejo que a violência obstétrica imperava há 20 anos atrás, né? E o parto normal era algo assim doloroso realmente de se ver e que eu não queria, e eu, né, a imagem que eu tinha antes de ver vocês partejando, era que o parto normal era uma atrocidade, né, pelo jeito que aquelas mulheres eram tratadas, pelo jeito que elas pariam, então só reforçava aquilo que a minha mãe tinha me ensinado, né, que parto natural era desumano. Só que eu aprendi uma outra forma, vendo as famílias tendo um parto normal e começando a questionar essas verdades, né, que todo mundo repetia, doula isso, enfermeira isso, e aí comecei a prestar atenção naquele momento, né, do nascimento, e isso, assim, me mudou como pessoa, e hoje, assim, eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram e me deram essa chance de eu poder entender que o nascimento realmente é lindo, maravilhoso, que tu não precisa intervir, que a coisa vai acontecer,
e que nós, mulheres, temos o direito, sim, de parir em casa, de parir numa casa de parto, de parir num hospital, só que as mulheres precisam ter à sua disposição, principalmente as que não têm condições, né, a doula através do SUS, a enfermeira obstetriz através do SUS. Hoje a gente está lutando por uma casa de parto aqui em Florianópolis, que vai ser fenomenal, principalmente para as mulheres que não podem pagar pela humanização, né? Porque hoje, infelizmente, quando tu tira a figura do médico, tu tem uma humanização mais ampla e restrita, porque o médico ainda é muito, não digo todos, né? Mas nós temos uma parcela antiga de médicos, né, que é muito apegada a algumas coisas que relacionada mais, eu digo, a poder do que a qualquer outra coisa. Nós temos equipes de parto domiciliar aqui em Florianópolis, né, o Ama Nascer, o Hanami, que fazem partos o tempo todo, maravilhosos, enfim, respeitando a fisiologia materna, a fisiologia do bebê, e isso não tem preço, né? E essas resoluções que vieram aí do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional aqui de Santa Catarina, tolhindo essa autonomia da mulher de escolher o parto domiciliar, de ter um backup do pediatra ou do obstetra, caso a obstetriz precise ou a parteira precise, eu, para mim, acredito que isso foi um retrocesso muito grande. Eu não consigo entender. Foi quando saiu a resolução do CRM, eu recebi, naturalmente, né, como todo mundo. E foi exatamente na mesma época que a gente estava, minha esposa estava grávida, começando a gestação, e a gente começando a ver isso. E aqui, tudo não é como o SUS, é um plano de saúde do governo, que funciona assim, quem trabalha é descontado em folha, e quem não trabalha recebe do governo esse plano de saúde, que é o mesmo que a gente tem aqui. Você tem uma página, é muito, muito interessante, você tem uma página da internet do governo em que todas as opções são explicadas. É muito legal. É uma pena que está em alemão e não tem tradução para o inglês, né? Tá só em alemão, mas você tem. Então a mulher tem o equivalente pelo SUS, a opção de ter um parto domiciliar planejado com uma parteira. Essa mulher que escolher ter um parto domiciliar planejado, ela vai ter a parteira visitando em casa e o pediatra vem em casa depois para atender esse bebê. O pediatra não está presente naturalmente no nascimento, mas ele tem um backup, então está dentro, né, dos 20 minutos do backup. E o pediatra vem em casa. Então essa mulher não precisa em nenhum momento ir para o hospital. Ela pode ter todas as consultas em casa. Se ela escolher, por exemplo, um pediatra que faz atendimento domiciliar, ela vai ter o pediatra. Vai ter tudo em casa. Tudo em casa. Ela pode ter o parto numa casa de parto, que é uma casa de parto avulsa, pode ser uma casa de parto vinculada diretamente ao hospital. A casa de parto que a Maia vai nascer ela tem centro cirúrgico e anestesista. Então, tem opção, na casa de parto, tem opção de uma peridural, por exemplo, que, né, foi a nossa opção por lá. Tem a opção de parir dentro do hospital com o que a gente chama de casa de parto hospitalar, ou seja, essa mulher vai ser atendida pela parteira com o atendimento hospitalar. E ela tem a opção de fazer uma cesárea eletiva se ela quiser, sendo sempre estimulada a entrar em trabalho de parto. Então, eu fico pensando, eu estou na Áustria, é um dos países com mais desenvolvidos do mundo. Por que uma mulher aqui tem... Se parto domiciliar fosse tão inseguro, eles jamais aceitariam que uma mulher... Jamais iriam permitir, é isso que eu também, sabe, me pergunto às vezes. Ou na Inglaterra, ou em qualquer outro lugar da Europa. Assim, é mentira que o parto domiciliar é menos seguro. Não é verdade. Tem 1 milhão de estudos falando o contrário. Então, é complicado quando você acredita só naquilo que você quer, né? Sim. Evidência tá aí pra gente olhar, claro, fazer uma análise crítica, mas assim, para mim o fato de a Áustria ser um país em que a mulher pode escolher, para mim já fala tudo. Sim, eu anotei uns dados aqui do Congresso Mundial de Ginecologia de 2018, que eles falaram de algumas estratégias para tentar frear esse aumento das cesáreas, né? E uma delas seria de publicar a taxa de cesárea por médico e por hospitais, alguns já fazem Aqui isso tem. agora. No site do governo, você tem taxa de cesárea e de episiotomia em todos os hospitais. Que daí, claro, vai escolher tudo, né? E que eles perceberam que esse aumento das cesáreas está diretamente relacionado, né, com questões econômicas para as clínicas, porque tu faz uma rotatividade maior quando é cesárea,
então tu vai ter mais lucro tendo mais cesáreas do que naquele período que tu teria 2 partos, tu vai fazer 6 cesáreas. Então, que muitas vezes é uma pressão econômica atrás disso também, e divulgando cada vez mais as cesáreas eletivas. E é incrível, assim, também de ver, no caso da América Latina e Caribe, onde é o maior índice de cesáreas do mundo, 44,3%. E a África, que é uma região extremamente pobre, a gente tem 4,1%. Então, também é complicado, né? Claro, tem alguns locais que têm questões sociais, enfim. Mas aí na Europa, Europa Ocidental, 26% o parto em 2018. O parto não, o cesárea, né? E o Brasil aí ganhando disparado, perdendo só para a República Dominicana, chegando a 85% de cesáreas no setor público. Meu coração. Nem fala. E é uma das coisas assim que eu questiono também, onde a gente tem formação de médicos, né? Por exemplo, hospitais universitários ou hospitais que tenham residência médica. A gente precisa ter um pouco de cuidado de como a gente está formando esses médicos que vão entrar no mercado de trabalho, né? Então, tu ensinar que uma cesárea por motivo qualquer, porque acha que não vai nascer, porque acha que é baixinha, porque acha que é muito alta, acha que não é correto. A gente precisa ensinar para os futuros médicos que tem critérios, sim, e que as coisas podem ser feitas de forma diferente, né? Senão tu já está ensinando errado para uma nova geração que deveria estar seguindo um caminho um pouco mais tranquilo, né? Deixa eu olhar o nosso tempo aqui. Temos 4 minutos, daqui a um pouco o Instagram nos encerra. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Eu tive mestres, né? Eu tive o privilégio de aprender com a Roxana, com o Pablo, né? Com o Marcos Leite. Foram fundamentais para a minha formação. E no período que eu tive na Carmela, e hoje eu vejo, por exemplo, a doutora Janaíne e outras médicas saindo da época que eu era médica na Carmela e que viram que era possível. Eu nunca vou esquecer um R3 num plantão comigo e eu atendi um parto hands-off. E esse bebê veio e ele olhou para mim um R3 e disse: eu nunca tinha visto um bebê girar sozinho. Eu nunca tinha, ou seja, no 3º ano de ginecologia obstetrícia ele nunca tinha visto um mecanismo fisiológico do parto. E eu acho que porque sempre tem aquela do girar, puxar, que chega a dar uma agonia pro pediatra. Falei, meu Deus, quem que está botando a mão aí vai encacar o nascimento do meu. Eu fico, né, agoniada, assim, eu vou respirando forte, o pessoal já me conhece um pouco, e, enfim. Eu acho que estou à disposição, né? Quiserem mandar dúvidas, e a minha opinião ela todo mundo já conhece. Mas assim, pensem bem em riscos, benefícios, se vale realmente a pena ter uma cesariana eletiva fora do trabalho de parto. E se eu pudesse aconselhar, se realmente não quer ter parto normal de jeito nenhum, vamos conversar sobre isso, porque tem outras opções. Bruna, muito obrigada por estar aqui comigo numa sexta-feira. Adorei te ver e espero que um pouco da Áustria possa vir para o Brasil, que a nossa casa de parto saia aqui em Floripa. Sim. E que as mulheres possam ter acesso à humanização sem precisar pagar por isso sempre, né? Sim, com um beijão certeza. para ti. Pena que eu não vou poder estar aí para pegar a Maia, mas quem sabe um tempo. Sim. Se fosse em casa, eu ia, hein? Pois é. Beijo. Beijo, querida. Beijão para vocês aí. Tchau. Tchau.